Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para mostrar para vocês como eu fiz essas três lembrancinhas para Páscoa, super baratinhas e muito fácil de fazer. E como o ovo de Páscoa tá um absurdo, eu decidi fazer isso porque é uma forma de você lembrar, mas também não ficar tão puxado. Então vamos lá. A primeira dica é o coelho de feltro. Então você vai precisar imprimir esse coelho, tá? É facinho, eu vou deixar o link para vocês de onde eu peguei essa imagem. Você vai precisar de um pedaço de feltro branco e um pedacinho de tecido, e aí é da sua escolha mesmo. É cola universal ou cola pano, uma tesoura e alfinete para você poder prender o desenho no feltro para ficar mais fácil. Então você vai alinhar o final do desenho lá no final do feltro, tá? Lembrando que você não vai cortar aquela parte de baixo, que é a parte de baixo do nosso saquinho de feltro. O nosso saquinho coelho saquinho. E aí você vai prender com os alfinetes para ficar mais fácil para cortar. Então você vai cortar ele de recortar, né? Todo o coelhinho. Lembrando que toma cuidado para não furar a mão, tá? Porque alfinete, né? Sabe como é que é, né? Então você vai recortar ele inteiro. Depois que você recortar, você vai pegar a cola universal e vai unir todas as pontas, tá vendo? Ó, quando você acabou de recortar, ele vai ficar tipo um saquinho com fundo. E aí você vai colar todas as pontas do coelhinho, todas as pontinhas dele, deixando somente aquela partezinha quadradinha do meio, que é onde você vai colocar os docinhos, ou bis, bala. Aí é a sua escolha, tá? Então não tem regra, não tem nada, é a sua escolha. Eu escolhi colocar aqueles ovinhos de Páscoa, aqueles ovinhos pequenininhos, mas fica a sua escolha o que você vai colocar, tá? Então, se precisar fazer algum recorte, corrigir, né? O meu ficou tortinho depois que eu colei, eu recortei um pouquinho e colei as pontinhas que estavam soltando. Peguei o pedacinho de papel da própria orelha mesmo para poder desenhar. E aí eu desenhei a parte de dentro para dar um charme nesse coelhinho, para não deixar ele sem graça. E aí eu recortei, dobrei o tecido e já recortei as duas orelhinhas do mesmo tamanho. E aí também eu colo com a cola universal, bem facinho, não precisa costurar nem nada, você consegue fazer tudo com cola. E aí eu desenhei o nariz só para ter uma noção, porque eu ia colar mais no pedacinho de tecido, né? E depois eu coloquei o papelzinho em cima e fiz o olhinho dele. E aí eu com a canetinha preta. E aí eu deixei um pouquinho mais forte para ficar mais bonitinho. E aí, gente, eu peguei um pedacinho de fita para poder amarrar e fechar, depois que eu coloquei os ovinhos, tá vendo, ó? E é super fácil de fazer, fica muito bonitinho e dá para você fazer um monte, não fica tão caro e depende do que você vai colocar. Depois que eu fiz, eu achei que ele ficou um pouco comprido, mas se você quiser é só diminuir no tamanho de baixo, cortar e colar, fica muito legal. A segunda dica é um pote de vidro com confetes. Então você vai precisar de dois potinhos, um potinho, não sei quantos você vai fazer. Esse eu paguei R$1. O confete e um pedacinho de tecido, que é só para você enfeitar a parte de cima da tampinha para ficar bem bonitinho mesmo. E aí você fecha com a tampinha e fica essa graça. A terceira dica é o brigadeiro de micro-ondas. Então você faz um brigadeiro bem gostoso mesmo. Eu sempre uso uma lata de brigadeiro ou uma lata de leite condensado, 4 colheres desse chocolate do Padre, porque eu não gosto que fique muito doce. E aí eu misturo bem, né? Mexo bem. Aí para ele ficar bem chocolatudo, eu pego um pouco de chocolate granulado, aquele que eu vou enrolar o brigadeiro depois, coloco no micro-ondas por 4 minutos. Tiro do micro-ondas, mexo, coloco por mais 2 minutos e aí, gente, ele já tá pronto, só colocar na geladeira e deixar esperar ele endurecer, que aí já dá pra você enrolar. Como a alegria de pobre dura pouco, a bateria acabou e eu não consegui filmar fazendo o pote grandão de brigadeiro. Mas eu enrolei o brigadeiro, coloquei dentro do pote igual eu fiz com confete e fechei com um paninho. E aí ficou assim, gente, uma surpresa baratinha, bacana, que dá para todo mundo fazer
e ninguém ficar sem presente de Páscoa. E se vocês gostaram desse vídeo, dá um joinha, um beijão, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!